Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai bater um papo aqui no YouTube sobre alimentação. E antes de eu começar, eu quero dar 3 avisos, tá? Esse vídeo, ele não serve pra você se você tá enfrentando algum tipo de distúrbio alimentar. Segundo, toda e qualquer informação que eu passar aqui é sobre a minha alimentação, tanto que eu não vou entrar em detalhes, porque a minha alimentação é a minha alimentação e a sua alimentação é a sua alimentação. As minhas restrições são diferentes das suas, o meu organismo é diferente do seu, o meu metabolismo é diferente. Então, tente pegar as informações de uma forma que sirva pra você, tá? E terceiro, toda e qualquer mudança que você for enfrentar associada à sua alimentação, faça isso acompanhado por médicos, tá? Acompanhados por médicos, por profissionais da área da saúde que sejam competentes e que tenham capacidade intelectual de auxiliarem vocês nesses procedimentos, nesses tratamentos e nessas mudanças. Tá, enfim, recados dados de uma forma um pouco consciente. Vou iniciar o vídeo. Hoje o vídeo tem como objetivo trazer 5 dicas para que você mude a sua alimentação, transforme a sua alimentação em uma alimentação mais saudável, de uma forma consciente e responsável, para que isso se torne um hábito. Tá claro, não tá? Eu espero. A primeira dica é: encontre a sua motivação. O que faz com que você queira mudar a sua alimentação? O que está te incomodando? Você tem alguma restrição em relação ao que você come, seja em relação à lactose, ao glúten, ou você não quer consumir carne? Existe alguma restrição, algo que você não pode comer de alguma forma porque isso afeta a sua saúde? Ou você está enfrentando alguma restrição médica? Enfim, qual é a motivação? E aí, quando a gente tem esse objetivo claro, quando a gente entende o que nos faz buscar ter uma alimentação mais saudável, é muito mais fácil de a gente não se desviar desse caminho que a gente está trilhando. Bom, e por que eu tô falando isso? Em junho do ano passado, eu descobri que eu tenho uma intolerância não celíaca ao glúten. Isso significa que o meu organismo ele não sabe processar o glúten e ele tem inúmeros efeitos adversos no meu corpo que tornam o consumo do glúten muito difícil para mim. Então, a única forma que eu posso estar tratando isso é cortando definitivamente o glúten da minha alimentação. Eu fiz isso no dia 14 de junho do ano passado, né, de 2018, e eu tô vivendo isso até hoje. Foi a primeira coisa que fez eu mudar minha alimentação. Eu tenho uma restrição, eu preciso parar de sentir dores. Pronto, essa foi a minha motivação. Para quem não sabe, o glúten ele é uma proteína presente na aveia, no trigo, no centeio e na cevada. Então eu não posso consumir alimentos como pães, biscoitos, bolos, cerveja, enfim, essas coisas que possuem glúten. No caso, vários iogurtes, hambúrguer, pizza, cachorro-quente, nada disso eu posso consumir em decorrência dessa reação no meu organismo. E aí, por conta disso, eu optei por buscar, já que eu viveria uma restrição obrigatória, eu optei por buscar ter uma alimentação mais saudável e me adaptar a isso. E aí, a segunda dica: aprenda a cozinhar. Gente, eu sempre fui uma derrota assim na cozinha, eu nunca gostei de cozinhar. Cozinhar pra mim sempre foi uma parada não prazerosa. E eu, por viver essa restrição, por querer mudar minha alimentação, eu precisava cozinhar minha comida. Então eu precisava aprender a cozinhar e aprender a gostar desse processo, entender que aquilo que eu tô fazendo é pra mim, que vai me alimentar a semana inteira, ou que é o que eu vou poder lanchar. E aí isso facilitou o meu processo, porque eu começava a fazer coisas diferentes e eu queria sentir um sabor ali. Minhas primeiras comidas foram horríveis e eu comia com aquela sensação de tipo, eu que fiz. E hoje em dia eu tenho um pouco mais de facilidade na cozinha. Tanto que antes eu demorava 8 horas para fazer minha comida da semana e hoje eu levo 2 horas. Então é questão de treino, é questão de adaptação e é tranquilo, tá? Não é impossível. Se eu conseguir, meu povo, vocês também conseguem. A terceira dica é organização. É muito importante ter organização para comer bem, tá? Não pode chegar um período do dia que você tá tipo, com muita fome e você não tem o que comer. Com certeza você vai acabar comendo alguma coisa que é fora da sua lista do que você quer comer, ou vai comer uma coisa extremamente gordurosa, uma coisa na rua que você não sabe como foi feita, que pode te fazer mal. Então, organização é tudo. Foi a forma mais tranquila que eu encontrei de enfrentar essa situação. Por quê? Domingo
Eu sempre separo 2 horas do dia pra fazer todas as minhas comidas da semana. Então eu faço todos os meus almoços e jantas e faço alguns biscoitinhos de lentilha, como eu fiz da última vez, alguma coisa com grão de bico, e deixo pronto para que eu tenha essas opções durante a semana. Porque senão eu vou ficar com vontade de comer outras coisas, eu não vou ter o que comer, e aí com certeza eu vou acabar comendo alguma coisa fora da minha lista de restrição e vou passar mal. Então assim, além disso, é muito mais fácil quando você se organiza, porque você sabe o que você vai comer. Isso não significa que você tem que comer aquilo que você definiu numa lista, que tá quadradinho, caixinha fechadinha, você só pode comer aquilo que tá ali. Não. Você pode comer coisas fora da sua lista e você não deve se sentir mal por conta disso. Mas é legal você ter organização porque você consegue criar uma rotina desses novos hábitos, tá? A minha quarta dica é experimente, tá? Isso é muito legal, você experimentar. Insira novas frutas, insira novas verduras, novos legumes, novos vegetais, novas formas de fazer, para você sair da mesmice. Eu, por exemplo, odeio tomate, eu não curto tomate de jeito nenhum. E aí um dia eu vi um tomate que era recheado com lentilhas cozidas e eu fiquei muito curiosa em relação a esse prato. E aí eu fiz, ele vai assado, o tomate, e eu comi e era muito gostoso. Então assim, experimente de formas diferentes coisas que você não gosta. Hoje eu tenho uma alimentação muito melhor do que a alimentação que eu tinha no ano passado e com certeza essa restrição ela foi importante nesse sentido, tá? Mas agora entra o ponto principal, que é o quinto ponto, que é tudo na nossa vida deve ser gradativo e a gente deve buscar o equilíbrio. Então, como eu disse pra vocês, depois que eu descobri essa restrição, eu cortei imediatamente o glúten e eu passei a comer sem glúten. E foi muito difícil. O início, tipo, quando eu completei 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi, tipo, muito difícil pra mim. Porque eu sentia muita vontade de comer outras coisas e eu não podia. Então, como esse corte foi de um dia pro outro, um dia anterior eu tinha comido 5 pães, hambúrguer, enfim, e no outro dia eu não ia poder comer mais, eu não consegui lidar. E até hoje eu ainda sofro muito. É muito diferente, por exemplo, do meu processo do corte do consumo da carne animal. Em fevereiro, eu decidi parar de comer carne e aí eu comecei a viver esse processo. Então eu cortei a carne vermelha e aí eu comecei a diminuir gradativamente a quantidade de carne que eu consumia. E aí quando eu percebi, a cada colherada do almoço e da janta que eu ia comer, por exemplo, ao invés de sempre um pedacinho de carne, estava indo sempre vários vegetais. E além dos vegetais, eu consegui inserir muitas leguminosas. Então houve uma substituição completamente consciente. E aí eu fui pro restaurante pela primeira vez, né, no churrascaria, comer. E eu comi abobrinha, eu comi a batata frita, e eu comi mandioca assada. E tipo, eu não senti vontade de comer a carne assada. Porque eu vivi esse processo de uma forma muito consciente. E é muito diferente, gente, é muito diferente. Eu não tenho nenhum tipo de recaída em relação à carne, de verdade. Já em relação ao glúten, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, sabe? Então, foi muito importante pra mim viver esse processo gradativo. Eu lembro que antes eu comprava 6 pedacinhos de frango, né? Logo, tipo, fevereiro pra março. Eu comprava 6 pedacinhos de frango e um pedaço de frango ia pra cada marmita. E aí, com o tempo, eu fui reduzindo. Então, ia 3, ia metade pra cada marmita. E no final, eu percebi que eu tava usando apenas 1 pra 6 marmitas. Eu falei, cara, a quantidade de carne que eu tô comendo por dia é muito insignificante. Eu posso cortar e não vou sentir nenhuma falta. E foi assim que eu fiz. Então, você tá querendo ter uma alimentação mais saudável? Não é assim, tipo, segunda-feira eu não vou minha dieta. Entra numa dieta louca, corta tudo que você tava comendo do dia anterior. Ah, eu vou tomar muita água. Gente, não é assim. Faça as coisas de forma gradativa, porque isso vai se tornar um hábito na sua vida e você não vai ter recaídas, digamos assim. Por exemplo, o consumo de água, pra mim foi inserido de uma forma muito gradativa. Eu comecei tomando um copo de 500 ml por dia e ficando linda, plena, falando, caraca, que legal. E aí depois eu fui aumentando, então eu consigo tomar 6 copos de 500 ml tranquilamente no dia. É um processo de você ir se adaptando, e essa adaptação ela leva tempo. E você tem que buscar o equilíbrio, não é pra você viver ali dentro de uma rotina fechada, você tem que se permitir também, sabe? E isso tudo fica muito mais tranquilo. E foi importante pra mim, hoje eu consumi uma alimentação recheada de coisas naturais, é muito bom pra mim, eu me sinto leve, feliz com aquilo que eu tô comendo, sabendo que fui eu que fiz. Bom, e aí foi assim que eu hoje tenho uma alimentação muito melhor do
do que eu tinha antes, uma alimentação com muito mais coisas naturais do que industrializadas, com muito mais grãos que eu nem sequer conhecia, com muitas leguminosas, né? Aproveitei a substituição da carne pelas leguminosas, então muita lentilha, lentilha amarela, lentilha com casca, lentilhas diversas, grãos, mudo muito o arroz. Isso é muito importante, como eu falei também no caso do experimente. Eu coloco coisas novas, então eu comi o arroz preto, comi o arroz vermelho, coisas que eu nem sequer imaginava que existiam. Descobri que existe a batata doce roxa, a batata doce branca. E muita gente pode pensar que esse vídeo pode estar associado de alguma forma porque a pessoa quer emagrecer, porque é um padrão, a pessoa está buscando ter uma forma estética diferente. E eu tô falando pra vocês que na verdade não é bem por aí. Na verdade, essa mudança na minha alimentação ela ocorreu toda justamente porque eu emagreci 8 quilos depois do corte do glúten e eu precisava repor esse peso porque eu já estava ficando abaixo do peso. Então, eu tenho comido muito mais, principalmente muito mais quantidade do que eu comia antes, quando eu comia carne ou quando eu comia glúten. Então é isso, meu povo. E aí, como dica final que eu posso deixar pra vocês comam uma fruta um dia, bebam um copo d'água e vão vivendo essa adaptação, né, inserindo coisas saudáveis no dia de vocês de uma forma gradativa e observem o quanto isso vai fazer bem ao organismo de vocês. Questão de disposição, questão de se sentir bem por ter feito algo saudável, algo em prol do teu corpo, do teu organismo. Enfim, minha gente, falei muito, espero ter ajudado você que enfrenta algum tipo de restrição ou que você somente está buscando ter uma alimentação mais saudável. Deixe seus comentários aqui embaixo, fale sobre as restrições de vocês, fale sobre as alimentações de vocês, eu ficarei muito feliz em responder todos os comentários. E é isso, meu povo. Beijo!